Jesus. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Samuel 21. Vou estar lendo somente os versículos Segunda Samuel 21. Vou estar lendo somente o versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Senhor meu Deus, eu me coloco na tua presença agora, Senhor, porque necessito da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, para estar falando aquilo que for necessário, meu Deus, para a tua igreja, Senhor. Deus, venha abençoar, que não haja interferência, Senhor, que eu possa falar somente aquilo que convém ser falado, meu Deus. Abençoa todos os irmãos que chegaram até aqui, meu Deus amado. Abençoa cada um, Senhor, de forma especial, meu Deus querido. Fala em cada coração, conforme a necessidade de cada um, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Os irmãos podeis assentar. Eu agradeço novamente a Deus e a oportunidade. Está falhando? É eu que mexo aqui? É eu que mexo? É uma oportunidade de estar aqui, é um prazer estar aqui novamente com os irmãos falando da palavra de Deus. Muitas pessoas estão reunidas no nome de Jesus falando da misericórdia de Deus. Nós sabemos que na estância Árvore da Vida há um número imenso de promessistas, de pessoas falando de Jesus Cristo. Sabemos que em outros locais tem igreja promessista também falando do nome de Jesus Cristo. E aqui o Senhor nos reservou esse lugar, esse momento também para estar falando da misericórdia de Deus nessa manhã, graças a Deus. Então sabemos que tem muita gente engrandecendo o nome do Senhor Jesus nesse momento. E queremos também fazer a nossa parte, da nossa maneira. Uns fazem em lugares maiores, como é lá, outros viajaram de suas terras, outros viajaram dos seus países. Eu saí do meu bairro, mas aqui estamos para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós vemos uma situação e uma história também pouco conhecida da Bíblia. Eu ouvi uma vez falar sobre essa história. Pode ser que vocês já ouviram. E eu ganhei uma revista que falava dessa história, dessa situação que Davi precisou perguntar para o Senhor o porquê que aquilo estava acontecendo. Muitas vezes nós vemos situações acontecer no momento, mas mais lá na frente a gente vê as consequências do que foi feito lá atrás, mas nossa memória é curta. E às vezes a gente, mas por que será que isso está acontecendo agora? Davi era um rei, o povo dele estava passando fome. Ele tinha que saber o que estava acontecendo. Ele era um líder e a sua nação estava sofrendo fome. E ele mesmo, mais para frente, porque não está na ordem cronológica, mas mais para frente ele dizia assim: eu nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigando pão. Aqui eu acredito que ele ainda era mais jovem. Ele não tinha falado essas palavras, mas ele já tinha essa convicção para falar mais lá para frente. E o povo de Israel estava passando fome. E o que estava acontecendo? E Davi se coloca de joelho diante do Senhor e pergunta para o Senhor: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E o Senhor responde para ele: por causa que Saul matou os gibeonitas. Isso tinha passado séculos, tinha passado muito tempo.
Ele pergunta, mas por que está acontecendo? Porque mataram. A consequência foi muito tempo depois. Foi anos depois. Davi não tinha matado, mas o povo estava sofrendo. E aí a gente vai para Números, aonde começou essa história, ainda com Josué. Em Números capítulo 9, o capítulo 9 de Josué, não é Números, é Josué, de Josué, diz que o povo de Deus, a fama estava crescendo. Tanto é que quando chegou no momento que o povo queria até amaldiçoar o povo de Deus, porque a fama, olha, aquele povo atravessou o Mar Vermelho, aquele povo aconteceu isso, porque a notícia corre, mesmo sem ter celular, mesmo sem ter internet, mesmo sem ter telefone, a notícia corre. E aí chegou, o povo chegou em Jericó. Às vezes a gente tem aquela concepção, cheguei em Jericó, conquistei a terra. Mas ainda tinha gente em Jericó, ainda tinha que ser tirado aquele povo de Jericó. E aí, os vizinhos do povo de Israel, onde eles estavam, os gibeonitas, soube que estava acontecendo. Eles falaram, o quê? Eles vão passar por cima de nós. O jeito é a gente disfarçar. Botaram o sapato velho, vocês podem ler o capítulo 9. Botaram o sapato velho, emboloraram até pão, para dizer que vinha de muito longe. E chegou em Josué e falou assim, olha, a gente veio de tão longe, a gente andou, nosso sapato furou e aconteceu tudo isso. A gente veio pedir para ser seu servo, porque a gente sabe que o Deus que vocês servem é muito grande. Então a gente não quer ser destruído como os outros povos foram destruídos. E Josué cai. Aqui diz que ele nem consultou Deus, mas ele acreditou no que eles falaram. E aí eles falaram, então tá bom, então vocês vão ser servos. Um pega água, um faz isso. Tudo bem? Tudo bem. Nesse acordo, nesse momento, ele disse assim, fez um acordo com os gibeonitas, nunca nós vamos tocar em vocês. Isso foi Josué lá atrás. Mais para frente, em Josué ainda, diz que os gibeonitas foram atacados porque o rei soube que eles tinham se aliado a Israel. Então eles foram atacados porque eles ficaram aliados a Israel. Os gibeonitas pedem ajuda a Josué. Olha, nós estamos nessa situação. Josué vai com seus soldados, luta e vence. Quer dizer, já estava muito íntimos. E aí, o que acontece nesse meio tempo a gente não sabe, só diz que em Samuel, 2 Samuel, diz que Saul matou, quase exterminou os gibeonitas por zelo à casa do Senhor, patriotismo. Em outras palavras, fala patriotismo. Então, Davi chega e vê aquela situação, e o Senhor diz o que é. Por quê? Em Números, mas eu também não sei o capítulo, mas em Números eu sei que tem aquela parte de juramento, fiz, vai ser assim e não pode voltar atrás, não é isso? Então, não tinha cartório para registrar, era palavra. E a palavra tinha que vigorar, e a palavra não podia ser quebrada. Ainda é até hoje, porque homem e mulher que tem dignidade tem que honrar a palavra. Mas também nós temos os fóruns, os departamentos para cuidar de quem não cumpre a palavra. Aí vai para a briga, paciência, mas quem tem dignidade precisa honrar a palavra. Se eu vou, eu vou. Se eu não for, eu não vou. Se eu fiz, eu fiz. Se eu não fiz, eu não fiz. E aqui, o que aconteceu? Mais para frente, continuando no capítulo 1, 21 de Samuel, então, no versículo 2 diz assim, então chamou o rei Davi. Davi chamou os gibeonitas e lhes falou,
Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado, porém Saul procurou feri-los em seu zelo pelos filhos de Israel a Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoais a herança do Senhor? Davi chega e fala para eles assim: olha, o Senhor me disse que aconteceu alguma coisa. O que vocês querem? O que vocês querem para a gente consertar isso que está errado, que nós pecamos e que o povo de Deus está sofrendo as consequências? Os gibeonitas foram até generosos, porque eles dizem assim. Então os gibeonitas disseram: não é prata, não é ouro que temos questão com Saul, e nem com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse: quem é, pois? Aí Davi pergunta: o que é, pois, que farei? E eles disseram: quanto ao homem que destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos resistir ao termo de Israel, ele está dizendo: olha, aquele homem, Saul, que quase nos destruiu e quase nos exterminou, nós queremos, aqui diz, e disseram o rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum em Israel, e de seus filhos deem 7 homens, para que enforcamos ao Senhor. E aí Davi responde: eu os darei. Porém Davi disse, porém o rei poupou Mefibosete. Mefibosete, o filho de Jonatã. Eles disseram assim: olha, se fosse por número, era dente por dente, era olho por olho. Matou um, mata outro, mata um e mata outro. Mas eles não pediram isso. Eles pediram só 7 homens da casa de Saul. Então, tinha uma concubina de Saul chamada Rispa. O nome dela significa pedra brilhante. Ela também tinha um filho, Mefibosete, e um outro filho. Davi pegou esses 2 filhos da concubina de Saul, de uma das mulheres de Saul, e pegou mais 5 filhos da cunhada dele, da irmã de Mical, e falou: olha, está aqui entregue. Se é por isso, está aqui entregue. Os 7, e eles enforcaram os 7 homens. Primeiro ponto. O homem foi injusto, Saul foi injusto. Provavelmente os gibeonitas não venceram porque não tinham força para isso, porque ninguém ia aceitar morrer sem lutar. Mas o que acontece? O Senhor vê o que foi falado e o que foi injusto. Não era justo, não foi justo o que fizeram, e foi cobrado anos e anos depois. E o Senhor, quando não há justiça, não que você não tenha que procurar justiça, mas tem coisa que não dá, tem coisa que é para Deus. Nós temos as leis, mas tem coisa que é para Deus. O Senhor próprio toma a justiça. Dos injustiçados, Deus entra com providência. Se a pessoa não pode se defender, se a pessoa está incapaz de se defender sobre uma maldade que lhe sobrevém por alguém, o Senhor toma suas providências. Porque o Senhor é justo. O Senhor não se agrada com malvadeza. E aí ele diz assim, parece duro, mas se fosse olho por olho, era 1 por 1. E ele nem pediu isso, ele pediu só: quero 7 da casa de Saul. O Davi entregou os 7 filhos. Aí, depois vocês leiam o capítulo 21 de 2 Samuel. O que essa mãe faz? A Rispa, que deu 2 filhos. Enforcado foi. Eu não posso lutar contra o rei. Enforcado foi. Os filhos nem sequer foi enterrado. Jogaram lá. Ela arma uma barraca e diz: nem fera do campo e nem ave do céu vai comer meus filhos. Eu vou ficar aqui vigiando. E era no tempo da colheita, entre colheita e plantação, aproximadamente 6 meses ela ficou lá. E o corpo apodreceu.
tem coisa que não acontece. Mesmo nos dias de hoje, a gente vai, depois de 3 anos, exumar um corpo. Se você não tem jazigo, tem que tirar de lá para pôr outro. E às vezes não entrou em decomposição. É mistério, a gente não sabe. Mas lá também eu não sei o que aconteceu, mas não decompôs o corpo dos filhos dela. E ela ficou lá. E aí, a notícia chegou a Davi. Olha, sabe aquela mulher que os filhos foram enforcados? Ela está lá acampada. Poderia ser qualquer reação. Davi se comoveu dela. Davi se comoveu. Davi foi lá, pegou os corpos e enterrou. Mas também Davi foi buscar o corpo de Jônatas e de Saul. Sabe aquela passagem que dá honra a quem tem honra? Saul fez muita coisa errada, mas foi ungido de Deus. Não podia ficar jogado o corpo, jogado de qualquer forma. Para aplacar a fome em Israel, Davi precisou dar 7 filhos da casa de Saul, precisou enterrar com honras, porque eles estavam lá. Havia uma tradição que toda pessoa que tivesse alguma influência sobre uma comunidade, não seria enterrado com honras para que não fosse adorado. Você entendeu? Para que não prestassem culto no sepulcro. Então eu não sei se foi nessa concepção, como Davi foi um rei, ou Saul foi um rei, ele não foi enterrado, não sei se por isso, que eu sei que Jesus Cristo já é dessa forma, que Jesus, a prova que nós temos de Jesus Cristo, que as pessoas questionam, é que no tempo de Jesus Cristo, qualquer pessoa que tinha influência, ficava lá pendurada até as aves comer, se secar. Para quê? Para que ninguém fosse cultuar no seu túmulo. Então, essa é uma das provas maiores. Nós sabemos que a Bíblia fala, mas para quem não acredita, porque os romanos que crucificaram os judeus, que crucificaram Jesus, tinham maior interesse em deixar ele lá exposto, porque era a tradição. Mas Jesus foi sepultado. E eles não acharam o sepulcro. Então, se fosse para dizer, ele não é rei do judeu, ele teria que ficado lá. Mas não conseguiram fazer isso. Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou. E houve a ressurreição. E foram ver e o túmulo estava vazio. Voltando para Saul, então Davi enterra com honras tanto Saul como Jônatas, como os filhos da cunhada, como os filhos de Rispa. A posição de duas situações aqui, de um líder que quer consertar, que vê seu povo sofrer. A posição de um pastor que vê sua igreja sofrer, alguma coisa que não entende. A posição de um pai, de uma mãe, que a gente vê alguma coisa acontecendo errado dentro da nossa casa. E tem coisa que foge do nosso entendimento. Senhor, mas como que pode? As pessoas preferem se fazer de vítima. Diz, aonde foi que eu errei? Igual aquele paralítico lá que falaram, quem errou? O paralítico estava lá errado. Quem errou? Foi os pais? Foi ele? Não foi isso. Foi para que a minha glória resplandecesse. Foi o que Jesus falou. Nem sempre é culpa da gente, mas tem bastante chance de ser culpa da gente. Então, nós precisamos encontrar algumas soluções para alguns problemas que nos surgem. Tanto como líder de igreja, como líder de empresa, como o coitado lá se matou, lá, misericórdia, eu não quero nem pensar. Eu sei o que eu fiz quando eu cortei uma peça cara lá no meu serviço. Jesus tem misericórdia, mas graças a Deus eu não precisei pagar, né? Deu para dar uma ajeitada, é duro. Então, queridos irmãos, às vezes, quando nós perguntamos, o que há de errado? Se o Senhor nos responder, às vezes não é tão agradável não.
Porque Davi queria achar solução. O povo dele estava passando fome. A solução era matar 7 pessoas. Fizeram errado no passado. Às vezes, a resposta do Senhor não é agradável. Mas se você quer consertar o que está errado, tem que ouvir o que o Senhor fala. Tem que ouvir o que o Espírito Santo fala. Aqui, o Senhor diz que nós teremos aflições. Mas Ele diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, eu não acredito que crente tem que sofrer mais do que quem não é crente. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acho que o sol nasce para o justo, nasce para o injusto, a chuva vem para o justo e para o injusto. Mas nós somos a herança do Senhor. Não que eu estou pregando prosperidade, misericórdia, mas é bom também. Não que eu estou pregando que nós não morremos de câncer. Também morremos de câncer, também morremos atropelados. Mas a gente atribui todo o nosso sofrimento. Ai, porque Jesus sofreu. Ai, porque eu estou passando isso porque Jesus também sofreu. Tem coisa que é prova, tem coisa que você construiu, que eu construí. Então é muito fácil colocar a culpa até no rótulo. Que Jesus sofreu, também sofro. Claro que sim. Mas tem coisa que você é que construiu com as suas próprias mãos. Eu construí com as minhas próprias mãos. Irmãos, a gente falou na lição sobre pecado e pecadinho. Me aconteceu um caso muito tempo atrás. E o Senhor só me deu a resposta esses dias. Pecado ou pecadinho? Olha, quem quer e quem... O sábado é difícil. Difícil, por quê? Difícil porque tem gente, antigamente não se acendia fogo de sábado. Eu, quando eu era criança, não acendia fogo de sábado. Judeu, os radicais, não pegam elevador. É uma coisa... Para mim, eu tenho convicção que eu não trabalho sábado. Minha casa, graças a Deus, também não trabalho sábado. Mas o que eu vou falar para o motorista que me traz para a igreja? E se eu não tiver o motorista? E se eu não tiver o trem para vir? Então, eu tenho essa convicção. Mas tem coisa que não dá. O que eu posso evitar, eu evito. Mas tem coisa que eu usufruo de quem está trabalhando no sábado. Da luz que está chegando até aqui. Mas isso é para cada pessoa. Eu guardo o sábado. E na minha casa, depois do pôr do sol, não se assiste mais televisão. Isso é regra. E os meninos já estão acostumados com isso. Aí haja violão, haja sax, haja tudo. Eles tocam tudo que vocês possam imaginar. É regra. No sábado, só depois do pôr do sol. Nós íamos fazer uma visita e chegou um irmão que eu tinha muita intimidade, um casal. Mas a primeira coisa que o irmão entrou na minha casa foi, pof, a televisão. Ligou a televisão. Eu falei, ai meu Jesus, falo ou não falo? Falo ou não falo? Ai, que chato, na minha casa eu vou pedir para o irmão desligar a televisão? Ai, eu não vou pedir. Não pedi. Fomos fazer a visita. Quando eu chego em casa, tinha 2 televisão. Nenhuma. Tinham entrado na minha casa e tinham roubado minha televisão. Eu fiquei assim, mas Jesus, isso tem mais de 10 anos. Jesus, como pode uma coisa dessa? É pecado assistir televisão de sábado? Senhor, é pecado? Jesus, o que pode? Eu só fui esclarecida através do Espírito Santo agora. Não sei se é pecado, não sei se é. Mas aquele momento, na minha casa, eu guardava ainda para adoração ao Senhor. Eu permiti, eu tenho certeza que eu pequei, o ladrão. O irmão eu nem sei se pecou. Mas era uma coisa que eu fazia na minha casa. Se minha casa, eu guardava tudo daquela forma,
em respeito ao meu Deus, eu precisava ter chegado no irmão. Ô irmão, me perdoe, irmão, mas a gente não assiste televisão dia de sábado. Quem errou fui eu. A primeira errada fui eu. Não sei se é pecado, não sei se não é. Claro que eu imagino que ficar assistindo certas coisas dia de sábado é terrível, não pode. Claro também que quando meus filhos eram pequenos, que eu tinha que fazer algum trabalho, eu falava, meu filho, assiste o canal 7, coisa de desenho, alguma coisa assim que não tenha poder, meu filho. Porque como que eu vou deixar 4 crianças olhando para as paredes? Eu também usei esse critério. Mas tão grandinho, não vai assistir, ponto final. Tem hora que o sol ainda está no meio e eles... Mamãe, o sol já se pôs? Ainda não, não se pôs ainda. Então, quem pecou fui eu, porque eu permiti que aquele tempo que eu ainda dedicava ao meu Deus, eu permiti que meu irmão fizesse aquilo na minha casa. E quem roubou minha televisão foi o sobrinho da dona da casa que eu morava de aluguel. Agora pensa o problema que eu arrumei. Eu não podia chamar a polícia, porque senão ela me despejava. Eu não podia... Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. E isso me acompanhou muito tempo. Eu falei, Senhor, quando chegar aqui alguém em casa, eu não vou permitir. Sobre, novamente, a camisa. Eu sou costureira. Tem aqueles moços que se acham sarado demais, que quer entrar na minha casa sem camisa, para provar a camisa na minha casa. Entra com sua camisa aqui. Não precisa já vir sem camisa. Eu vou medir a sua camisa no seu corpo. Não tem como eu medir sua camisa fora do seu corpo. Põe essa camisa. Porque não dá para aceitar certas coisas. Eu falo para meus filhos, não pode. Sem camisa não dá. Eles estão usando as calças aqui. Jovem usa as calças caindo. Aparece muita coisa que não deve ser aparecida e depois é muito feio. Então, o que acontece conosco, algumas coisas são consequência dos nossos atos. O meu tempo para Deus é esse ali. Posso falar, né, filho? De hoje de manhã, filho. Não é você já levou suas broncas. Depois é que ele se intitula o meu 5º filho, né? Embora eu esteja criando. O meu Mateuzinho chegou ontem, né, Lúcia? Lá, mamãe, eu nem sabia, nem quis chamar, porque eu falei, ele toca lá em Santana. De repente a igreja está toda desfalcada, eu nem vou usar chamar. Mas ele me acorda, meia-noite e pouca. Mamãe, eu vou para o Jardim dos Francos com a senhora, tá bom? Tá bom, meu filho, tá bom. Levantei. De manhã hoje. Mateus, filho, olha, nós vamos de ônibus, condução, levanta, meu filho. Tá bom, mãe. Subi. Daqui a pouco eu mando esse. Vai lá ver se o Mateus levantou. Tia, ele está dormindo. Acorde ele. Volta ele de volta. Tia, ele disse que vai chegar no meio da escola bíblica. Eu desço, eu falei, meu filho, eu te perguntei se você ia, você me acordou e disse que ia comigo, então você vai levantar e não vai fazer feio. Não foi, Teteu? Bem, o Teteu está aqui. Você falou que vinha, você entendeu? Paciência. Então, muitas situações, irmãos, aqui nós vimos o cuidado de Davi com seu povo. Quem é? Aí, irmão, obrigado. A Lúcia até pediu para mim cantar hoje. Eu falei, Lúcia, não dá, Lúcia. 2 coisas não dá, Lúcia. Tem dia que não dá. Tem dia até que dá, mas tem dia que não dá. O que foi falado? Falou, tem que cumprir. Falou, tem que cumprir. Se justifica se não der. Se não der, eu não posso. Olha, pode até dizer que esqueceu. Porque tem coisa que a gente esquece. É terrível para a gente consertar alguma coisa que a gente esqueceu só por Deus. Mas não deu, conserta. Falei que vou. Falei que não vou. O filho falou que vai apanhar. Não vai quebrar pescoço, não, porque a gente não pode quebrar pescoço. Aí já é a lei que vem em cima da gente. Mas palmada, porque também, indo para outro lado, irmão, assim, as pessoas se apegam no Estatuto da Criança. O Estatuto da Criança foi feito porque tinha crianças espancadas, crianças machucadas. Foi por isso que o Estatuto da Criança, eu nunca vi um pai ser preso por causa de uma chinelada.
E nem eu vou aceitar educação sem chinelada. É Bíblia. Agora eu tenho que tomar cuidado para não deixar marca, porque se chegar lá na escola com a marca, o conselho tutelar vai atrás de você. Por quê? Porque, pelo menos no meu tempo, as mães da gente batiam a gente com tanta coisa na hora da raiva. Então, bateu com alguém na hora da raiva, você quer estraçalhar. Então, espera passar a raiva, pega um chinelo, aonde tem mais carne, que é no popô, assim que ele não vai mostrar o popô na escola para ninguém. As pernas dá para ver, mas o popô, ninguém vai mostrar. Dá umas boas chineladas no popô, que bebê que usa fralda não dá, gente. Porque tem uns grandinhos já que aí fica fofo demais. Dá umas boas palmadas, e aí ele não vai ficar marcado e você não deixa de estar corrigindo seu filho e seguindo a palavra de Deus. Esse negócio, é porque o estatuto diz que não pode? O estatuto diz que não pode? O estatuto diz que não pode mesmo você machucar um filho, tirar sangue, como a gente vê tantas situações, e como era antigamente, porque antigamente a coisa era feia. Eu apanhava para danar, até da professora eu apanhei de palmatória, como doía, meu Deus do céu. Alguém aqui apanhou de palmatória na vida? Ai, como é ruim, né, irmã? Olha, gente, é uma roda. É uma roda, assim, de madeira com cabo. Sabe? Uma colher de pau, mais pesada e redonda. Me dá a mão. E ninguém era expulso da escola e ninguém chegava, professor, mas eu não quero que chegue num extremo desse. Claro. Enfim, irmãos, todos nós precisamos ter a percepção do que anda errado na nossa vida, do que anda errado na nossa igreja como líder de SOFAP. O que está acontecendo que minha SOFAP não anda? O que está acontecendo que a gente tenta uma coisa não dá? Porque o povo de Deus tem que prosseguir. Irmãos, ainda não veio. Pode ser que nós estamos próximos, não sei, da grande tribulação. Ainda não veio essa grande tribulação. Então o povo de Deus sofre por não conhecer as Escrituras. Sofre porque não conhece as Escrituras. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O nosso povo... Nós precisamos, por quê? Nisso, irmãos, a gente tem que ser egoísta. É duro consertar uma coisa, mas se a gente quer estar bem, a gente precisa consertar. A saúde precisa ser consertada. Tinha uma irmã, ela faleceu muito pequenininha lá em Santana, e ela era corcundinha. E tem uma fisioterapeuta lá em Santana que ela é uma bênção. Ela tira tudo minhas dores. Ela me ensina, olha, é uma bênção. E eu falei, Tati, por que a irmã Madalena, tão pequena e é corcunda? É estranho, porque não tem peso. Aí ela disse, existe vários fatores. Mas um dos fatores principais, ela carregou peso em excesso na sua juventude. Quantas vezes a gente escutava... Você vai colher. Ela falou, provavelmente, a força a gente pode, mas isso a gente vai causando lesões no nosso corpo. Então, lesões nas nossas relações, lesões com nossos filhos, lesões nos nossos trabalhos. Hoje eu tive que apelar, eu falei, no seu serviço você chega todo dia na hora certa. E por que na casa do Senhor você não quer chegar? Irmãos, eu já cheguei atrasado, ainda chego, já me consertei bastante, porque antes eu era bem mais pior. Ô irmão, pelo amor de Deus, irmão, é casa de Deus, é aquele momento, Senhor, agora eu vou para a tua casa. Lógico que vem um sono esquisito,
Mas é hábito, faz hábito. Tudo que vira hábito, o nosso corpo acostuma, o cérebro acostuma. Virou hábito, despertador 6h30, ou 7h, seja qual for. Faz hábito. Como é hábito ir para a escola naquele horário, hábito de comer, de tomar café, você já sabe, você levanta, a sua cabeça já trabalha café. Não dá para você comer um prato de arroz e feijão de manhã. Sua cabeça é café. E eu que gosto, então, muito de café, mesmo se for mais tarde, eu ainda quero tomar meu café. E aí, a nossa cabeça acostuma com o que tem que ser certo, com que a hora de chegar até a casa do Senhor, a hora de chegar até a escola. Esses dias, um menino lá pregou na igreja, perguntando se atraso era roubo. Se você marca comigo e eu chego atrasada, se é roubo. Aí a igreja ficou, não é. Ele diz, como que não é roubo se você está roubando o tempo do seu próximo? Porque às vezes a pessoa tem os tempos, tem suas ocupações. Aí você fica esperando o dondoco ou a dondoca horas e horas e horas. Aquilo você já fica tão irritada, E aí é roubo sim. Quando a gente fala de pecadinho e pecadão, tem muita coisinha que não convém para nós. Irmãos, eu sou muito brincalhona, mas eu sou bem do tempo do ronca. Eu falo, não tem que tirar xerox em empresa não, a tinta não é sua. Você vai pagar na lan house, a tinta não é sua. Você comprou? A tinta é da empresa. Para mim também isso é fechar a boca do devorador. Lesa a coisinha. Não, tem coisinha. Porque nós crentes, nós temos muito de coisinha. E acontece que é perigoso nós ir para o inferno por causa de coisinha. Porque a gente guarda o sábado, a gente não come carne de porco, a gente faz evangelismo e coisinhas que a gente faz. Coisinhas que a gente faz. Precisamos ser honestos em toda a nossa forma de viver. E quando Deus falar, quando nós perguntar o que está acontecendo, o Senhor vai falar o que está acontecendo e a gente vai ter que consertar. Eu não digo, irmãos, que nós não somos propensos a erro, mas tem erros que a gente pode evitar. Tem coisa que a gente faz igual Paulo, quando eu vejo eu já estou caindo, quando eu vejo eu já estou pensamento, mas tem coisa que é totalmente evitável. Só que acontece que nossa mente se cauteriza. Quando a gente fala daquele homem que achou que Jesus estava expulsando pelo rei dos demônios, nós também ficamos cauterizados. Não com coisas tão graves, mas com uma coisinha aqui, uma coisinha lá. E quando a gente vê, nossa casa está desmoronando. Aqui não foi coisa simples. Mataram pessoas que não mereciam, fizeram pessoas sofrer. A consequência veio lá depois, porque na época de Josué nem rei existia. Depois de Samuel que foi constituído o primeiro rei, que foi Saul. Até Samuel era Deus falando com o povo. Depois de Samuel, aí veio o primeiro rei, o povo quis um rei, foi Saul. Então se passaram muito tempo e o Senhor cobrou. Claro que nós não vamos viver 300 anos, mas o Senhor, Ele realmente quer um povo santo, um povo puro que vai para o céu. Se a gente tem dificuldade, a gente pede ao Senhor. Quem não tem dificuldade para vencer algumas barreiras, algumas coisas que a gente pratica? Irmãos, porque, sabe, quando as pessoas dizem que o mundo é ruim, que droga é ruim, só quem não passou por lá que fala isso, porque não é ruim não, é prazeroso sim, só que tem consequência. A diversão, uma balada, imagina, as pessoas dançam, se divertem, mas traz consequência. Porque o que acontece? Muitos filhos, é ruim, eles provam, eles viajam, eles não têm a sensação de ruim.
Como que falou que era ruim e eu me senti tão bem bebendo, sabe? Traz consequência. Porque a droga traz dependência. Quem experimenta uma vez vai aumentar mais, vai aumentar mais. Aí já era. Quem bebe um pouco vai querer beber mais, vai querer beber mais. Aí isso é o problema sério. Então é melhor nem experimentar. Por quê? Olha, a Bíblia diz que nossos olhos são enganosos. Então o que a gente acha que é bom não é bom. Mas alguns prazeres momentâneos que a gente tem com coisas que não é lícita são agradáveis sim. Mas a gente tem que pensar se aquele prazer momentâneo que a gente está tendo vai compensar o estrago que vai dar lá na frente. É dar nome aos bois. Droga mata. Mas mata por quê? Porque fica viciado. Se você começar a experimentar, você vai ficar viciado. Não tem jeito. Bebida, embriaga, você faz coisa que não deve fazer. Precisamos saber como conduzir nossas casas. Não querer colocar numa redoma de vidro. Eles vão conviver. Eles vão viver com drogado. É o mundo que a gente vive. O que se há de fazer? É orientar. Cuidado. Porque se você provar de novo, eu cheguei a falar para meus filhos, irmão. Meus filhos, se vocês tiverem vontade de provar qualquer coisa, me avise. Eu compro, vocês fumam aqui dentro. Não vai pedir para a colega, vocês vão até ser presos e vai envergonhar o nome do Senhor. Mas se vocês tiverem, porque jovem tem vontade de experimentar coisas. Eu não cheguei aos 56 anos, dos 10 e pulei para cá. Eu tive minha adolescência. O jovem quer descobrir coisas. Imagina, minha mãe falou que é assim. Ah, mas não é assim. Mas e se tiver vontade? E se tiver muita vontade? Oração, sim. Mas é da natureza humana. É da natureza do ser humano começar a crescer. A criança está na nossa barriga, sai da nossa barriga, começa a engatinhar, daí a pouco começa a andar, e aí vai ganhando o mundo, e vai querendo ter experiências. Então eu precisei chegar nesse ponto. Meus filhos, se vocês quiserem, eu peço a Deus que nunca tenham, mas se tiver, fala, eu dou um jeito aqui dentro de casa, eu dou um jeito. Graças a Deus não precisou. Graças a Deus não precisou. Meu filho, se você fizer alguma asneira feia, ainda que você fez lá, me fala. Porque aí eu tento ajudar. Porque se uma menina engravida, se ela não puder falar com o pai e com a mãe, provavelmente eles vão cometer um crime maior, porque eles vão abortar. Então precisa ter uma visão assim, de que nossos filhos são capazes de aprontar qualquer coisa. Nossos filhos estão na igreja, não são mais santos do que todo mundo, não. Eles são capazes de cometer quase tudo o que acontece lá fora. A diferença é o suporte que tem da igreja e do lar. Porque quando os meus filhos forem mais velhos, que não causar constrangimento a eles, e se o Senhor me der a graça de continuar falando, eu vou contar para vocês o que aconteceu na minha casa durante esse tempo. Porque todo mundo vê Mateus tocando, Alan tocando, Diego tocando, Paulo cantando. As pessoas acham que foi feito daquele jeito. Não é. Ele mesmo disse que se batizou com 12 e se converteu com 18. Pense bem, dos 12 aos 18, o que deve ter acontecido na vida dele. Pela misericórdia de Deus, ele está aqui como missionário dessa igreja. Deus está pronto para mostrar. O que é duro é encarar a realidade. É duro encarar uma doença. É duro, mas se negar é muito pior. Você não enxergar o que está acontecendo é muito pior. Se tiver uma doença, quantas pessoas morrem porque esconde a doença? Vai lá, se trata. Se der jeito, Deus. Se não der, deixa para Deus.
Quantas coisas estão acontecendo embaixo do nosso nariz e a gente não tem a percepção. Sempre o culpado é o outro. Sempre o culpado é o outro. Que nós, irmãos, não tenhamos que pagar um preço tão alto como Davi teve que pagar essa dívida do passado. Porque dívida tem juro. Dívida tem juro. Tem coisa que não tem retorno. Que o Senhor assim continue nos orientando como povo de Deus. Que nós possamos continuar sendo luz. Por nós mesmos nós não conseguimos não, irmãos. Certos momentos, quando ainda eu vivia com o pai dos meninos, mas era tanta tribulação. Pense numa mulher com 4 filhos, costurando dia e noite para sustentar, e um bêbado falando no ouvido até 3 horas da manhã. Pense como eu chegava na igreja. Porque eu falava tanta coisa que não devia. Tanta coisa que não devia. Aí sabe o que eu falava na igreja? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu falava, eu vou para o inferno. Eu vou. Meu Deus, meu Deus. Mas isso passou. Pela misericórdia de Deus, isso passou. Agora eu posso chegar e glorificar o nome do Senhor. Ainda peço para o filho de Davi ter misericórdia de mim, porque eu vou precisar até a gloriosa vinda de Jesus Cristo. Mas já não é mais com aquele sofrimento que eu carregava. Eu dizia para o Senhor, Senhor, tira esse fardo, me alivia esse fardo para mim poder orar pelos outros, porque eu não consigo orar pelos outros. Eu só orar para mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quando você está num desespero ainda meio prolongado, você não tem condições. Eu, pelo menos, não tinha. Pode ser que tenha gente que tenha. Eu não tinha capacidade de orar por mais ninguém. Era por mim. Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E o Senhor realmente me sustentou. E o Senhor há de sustentar cada um de vocês. Seja o que estiver passando na sua casa, no seu emprego. Esses tempos atrás, irmãos, só para concluir, eu tenho uma menina que vai lá em casa, minha casa é uma bagunça, é filho homem demais. Eu costuro demais. E eu gosto muito de limpeza, mas eu não sou boa dona de casa. Eu, para abaixar e varrer embaixo da cama, é uma luta, mas eu gosto de casa limpa. Então o que eu faço? Eu trabalho e pago. E essa menina tem 3